Falta Como a só três gente pessoas. diz, como a gente diz aqui no nosso dia a dia, né? Segue o baile, a gente costuma usar essa expressão aí, né? Isso é uma marca das nossas aulas virtuais, que diga-se de passagem, mais uma vez, e aqui, olha só, a gente não está pleiteando pronto para passar, mais uma vez mostra a condição de camaleão desses nossos professores, de se adaptarem, porque também para eles é um universo muito diferente. Então, não houve perda nenhuma da qualidade do ensino. Esses professores, eles se reinventaram. Então, aqui não vou deixar, aqui em viva voz, com todos os presentes aqui, Denise, a Cândida, professor Márcio, professora Gisele, todos vocês, parabéns por se reinventarem tão bem, e não poderia deixar de, mais uma vez, aproveitar para ressaltar isso. Né? Agora, voltando aqui ao ponto do bloco anterior, em que a Elizabeth comentava sobre a questão da afetividade, como é difícil, né? Parte dos nossos moradores de Nova Serrana são forasteiros, inclusive eu que, em particular, eu tenho a minha família querida que mora no Rio de Janeiro, de onde, como eu disse, falo agora. Então, muitas vezes chegando aqui, fazendo uma viagem um pouco longa, né? Um pouco longa, chegava segunda-feira cedo em Nova Serrana, mesmo amando essa cidade, tendo abraçado essa cidade, tendo diversos amigos, né? Tirando meu ganha-pão também de Nova Serrana. Ainda assim, quando dava quarta-feira, vinha uma angústia muito grande relacionada com a saudade de casa, né? Então, dava sexta-feira, meus amigos assistiam isso rigorosamente a todas as sextas-feiras, eu chegando na sala de aula com uma mala, doido para ir embora, né, para encontrar os meus familiares. Agora, a gente vê, eu pelo menos tinha a oportunidade de fazer esse percurso todo, de ir e vir todo final de semana. E aquele que não pode, que não tem a condição, às vezes fica 5 anos sem voltar em casa. Então, antes de devolver a palavra a Elizabeth, eu digo para vocês, pelo menos eu tenho isso comigo, que tão importante para um futuro de uma nação, de uma cidade, seja de onde for, a educação ela é fundamental, a educação ela é básica, mas a saúde mental do indivíduo é tão básico quanto a própria educação. Porque se o indivíduo está perturbado mentalmente, ele não vai conseguir sequer se concentrar para estudar alguma coisa, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir sustentar a casa dele. Então, esse trabalho com a saúde mental, ele é fundamental, e ele está a cargo, inclusive, mas não exclusivamente, do psicólogo. Fale um pouco sobre isso aí, doutora Elizabeth. Bem, Hipólito, eu acredito que se houvesse um olhar mais por esse lado, por parte dos gestores municipais, estaduais, eu fico pensando tanto que isso seria aliviar todos os segmentos do gargalo, por exemplo, da saúde pública mesmo. O tanto que um investimento maior na área da saúde mental, o tanto que isso iria liberar, porque muitas vezes a pessoa procura, às vezes, o setor de saúde, mas porque ela não sabe descrever, às vezes, o que é essa questão desse sofrimento mental que ela está vivendo. Então, para onde que ela vai? O recurso que ela tem é buscar a medicina tradicional, e aí a gente entra em outros aspectos também, que acaba gerando, às vezes, uma medicalização excessiva e acaba comprometendo outras áreas da vida da pessoa também, que, volto a falar, eu acho que o Conselho precisaria investir mais nessa questão de colocar a psicologia como sendo algo acessível e que faz uma diferença na vida das pessoas. E porque quando a gente fala que o diálogo a respeito desse assunto ele é muito importante, mas, de certa forma, esse diálogo fica muito restrito, às vezes, às faculdades mesmo, aos cursos de psicologia, e não no segmento geral da sociedade, e que onde as pessoas, às vezes... Porque o que acontece? Se você vai no dentista bom, você vai chegar no lugar, você vai dar um sorriso, a pessoa vai te perguntar, mas aí, qual que é o seu dentista? Ficou legal, ficou isso, ficou aquilo. No caso do psicólogo, a pessoa fala assim, não, mas fulano tá tão legal, mas não vai aparecer
quem é o profissional que ajudou ele naquele momento. E aí a questão da pergunta do Daniel é tão séria, porque o que acontece? Às vezes, o próprio paciente não tem coragem de contar que ele está bem, porque ele fez um acompanhamento psicológico. Então, assim, precisa a questão, por exemplo, a Inafans mesmo, que tem a possibilidade, que tem outros cursos, de haver, sempre que tiver possibilidade de haver um intercâmbio em relação a tratar desses assuntos, a levar essas informações para outros cursos também, que isso faria uma diferença, igual aí, por exemplo, vocês têm os atendimentos também dos estagiários, de fazer isso ser uma coisa que fique mais acessível para todo mundo, onde todo mundo possa buscar e que não veja isso como uma coisa assim, só no momento de crise. Porque eu vejo que tem hora que fica um olhar mais ou menos nesse jeito. Eu vou aguentando, vou aguentando, vou aguentando. Na hora que não tem mais como, eu procuro ajuda. E aí, se você esperar por uma crise muito... onde você está muito comprometido, às vezes fica muito difícil a gente ajudar mais e fazer uma coisa mais tranquila do que se for uma coisa mais no início de algum problema. Perfeito. Eu vou fazer aqui, para finalizar aqui a minha parte e poder dar espaço para os demais convidados, apenas umas duas questões, né? E na sequência eu já abro ao debate, a ouvir os demais presentes na sala, tá bom? Ok. É uma pergunta que talvez seja muito, muito ampla e talvez a senhora, com certeza, levasse a noite toda falando, né? Mas qual a sua maior realização como psicóloga? A minha realização é quando eu vejo que o paciente chegou aqui achando que ele é a pior pessoa, que a vida dele é a pior de todas, e eu consigo ampliar o olhar dele para ele entender que todos passam por sofrimento e que a grande beleza da vida não é você ser feliz o tempo todo, mas você dar conta do seu sofrimento e ir além disso. Perfeito, olha, excelente. Isso daqui é convidativo para aqueles que ainda não despertaram, né? Não é verdade? Mas agora eu vou fazer uma última colocação aqui, na sequência, abrindo a palavra aos demais. Para esses jovens, né, que estão aqui te assistindo, tanto os acadêmicos, quanto e principalmente aqueles que estão em vias de ingressar, que mensagem você deixa para eles? A mensagem que eu deixo é o seguinte: a partir do momento que você toma a decisão de você estar numa faculdade, você buscar um curso, não pense que você tem que ser um bom profissional depois que você sair daí. Já faça a diferença quando você está aprendendo, quando você é aluno. Para quê? Naquele momento que você é aluno, se você já é um aluno, que você é comprometido, que você é responsável, que você está ali naquele momento não para perder tempo, não para fazer outras coisas, para divertir, para fazer outras coisas, mas que você está ali para estudar, isso já é um grande diferencial no seu currículo como profissional. Então, a resposta para o seu futuro, muitas vezes, está lá no início, quando você vai para a sala, você não gosta de uma aula de neuro, não gosta disso, não gosta daquilo, mas se você não gosta, você tem que estudar mais, dedicar mais àquela área que você acha difícil, para que você consiga entender o que aquele professor está passando, ou você buscar outra forma, talvez, outro recurso. Hoje em dia eu falo que hoje em dia é muito fácil estudar. Se você, às vezes, tem uma aula com o professor e você não entende, você tem como ter a oportunidade de você, virtualmente, buscar outro profissional, outra pessoa que vai explicar, às vezes, aquele conteúdo e você vai entender melhor. Mas você sempre tem que entender que você está ali naquele ambiente para aprender e que, se você fez a escolha, você tem responsabilidade por essa escolha. Olha, que bacana. Olha, que palavras necessariamente de força que você deu para todos nós, mas agora vamos ouvir os demais aqui da sala. Agradeço a presença da Elizabeth, foi muito importante, né, a sua presença aqui para poder esclarecer, né, assim, pontos importantes da carreira do psicólogo, principalmente em Nova Serrana, né, que assim é uma área que eu particularmente tinha muita dúvida com relação à escolha do curso para atuar aqui em Nova Serrana. É uma área bem difícil, eu, assim, no meu ponto de
de vista, como, né, assim, questão de clínica, atendimento em indústrias, né, que é a organizacional. A gente vê aí agora que tem realmente muita área, né, para se trabalhar, para realmente viver da profissão. Eu tenho uma pergunta direta à Elizabeth, e quem também tiver pode enviar pelo chat, pode fazer abertamente. A minha pergunta, Elizabeth, é com relação à cidade, né? A gente tocou no assunto sobre as pessoas que aqui já moram desde a infância, né? Que já nasceram em Nova Serrana. E eu tenho uma dúvida que é com relação a essas pessoas que são de Nova Serrana, né? Como você bem colocou, você está aqui desde o início também, né, da sua carreira. Então, muito provavelmente você também conhece muitas famílias. Como você se portaria se uma pessoa muito conhecida a você chegasse para te procurar profissionalmente, né? Assim, se já ocorreu, né, de pessoas próximas a você, que você tem contato com família, né? Por Nova Serrana ser assim, as pessoas que aqui nascem serem de famílias mais conhecidas, eu falo assim, porque a gente sabe que a gente tem uma parcela pequena de Nova Serrana que são famílias mais conhecidas, né, que já estão aqui há mais tempo. Quando essas pessoas te procuram, que você já conhece a família, como se portar nessas situações? Bem, Rubia, a questão é o seguinte, já teve casos de eu virar para a pessoa e falar assim, olha, eu profissionalmente, eu não teria problema, mas tem que ver você. Se a pessoa ficar à vontade, por mim não tem problema. Agora, por exemplo, eu já tive um caso, por exemplo, recordando aqui, de uma pessoa que me procurou e ela até... Eu conhecia a cunhada dela. Aí ela me procurou, tal. Aí ela chegou, ela fez umas 3 ou 4 consultas, e ela pegou e falou comigo que não ia mais. Beleza. Posteriormente, eu encontrei com essa conhecida minha da família dela, ela falou comigo que ela não iria mais, ela tinha parado de ir nos atendimentos porque eu conhecia muita gente. Eu conheço muita gente mesmo, porque eu sou de Nova Serrana, mas é diferente eu conhecer muita gente e isso fazer com que, por exemplo, o meu trabalho não tenha um sigilo e um respeito com a pessoa. Então, eu entendi que, na verdade, essa pessoa deixou de ir ao atendimento, não foi por essa questão, foi por questões pessoais dela e que talvez ela não tivesse ficado à vontade de tratar disso mais a fundo com alguém que conhecesse a família dela, alguma coisa assim. Eu não me senti ofendida pelo fato dela ter falado que eu conheci muita gente, porque realmente, igual você falou, aqui Nova Serrana é uma cidade que tem muita gente, mas a gente tem um núcleo de pessoas daqui da cidade, que é um núcleo, de certa forma, pequeno, mas que geralmente as pessoas se conhecem muito. Então, da minha parte, eu não tenho problema em relação a isso. Às vezes, as outras pessoas podem ter. Certo. A minha pergunta foi correlacionada a isso, porque a gente tem aqui, né, dos participantes, temos pessoas de outras cidades, que também são cidades pequenas, assim como Nova Serrana, que tem um núcleo ali, né, de pessoas realmente que nascem da cidade, vivem, né, as raízes são ali da cidade, e também poderia ter essas dúvidas com relação a isso. Pois é, mas aí eu penso também, Rubia, que a questão também é o seguinte, vai muito também da conduta pessoal de cada pessoa, né? Eu acho assim, a gente tem que pensar também que a partir do momento que você faz a escolha para um curso igual a psicologia, de certa forma você fica restrito, talvez, uma liberdade de ficar muito à vontade no meio social, porque você tem que se resguardar também de ter uma postura mais centrada e mais tranquila também, para que as pessoas possam ver em você algo que elas possam compartilhar a vida delas, e isso é algo muito sério. Se você for uma pessoa que você não transmite essa confiança, talvez fique difícil, mas aí eu acho que não é difícil, se você não tem esse comprometimento, não é difícil só em cidade pequena, eu acho que é difícil em qualquer lugar. Com certeza.
Posso fazer um comentário aqui? Claro. Eu acho que o que a Elizabeth está falando é muito importante, gente, porque é engraçado, porque assim, eu venho de uma cidade maior, né? Porém, também tinha, né, até pela geografia, né? A gente tinha esse mesmo problema, né? Das pessoas se conhecerem muito, né? Então, quem morava no Canaã frequentava a praia do Canaã, então eu encontrava muito essas pessoas, né? E quando eu vim para cá, né, aqui para Divinópolis, no começo, nem tanto, porque eu não conhecia ninguém, né? E eu costumo falar assim para as pessoas, às vezes, né? As pessoas chegam para mim e falam assim: você conhece fulana de tal, psicóloga, fulana de tal? Eu falo assim, gente, eu não conheço ninguém. Porque, de certa forma, até para me resguardar, né? Então, é mais fácil saber de alguém que sabe quem eu sou do que eu saber dessas pessoas. Tá? Então, assim, foi uma forma que eu encontrei mesmo de me sentir à vontade, além de estar num lugar diferente, com uma cultura diferente, né? Eu sempre comento isso com todo mundo, pacientes supervisionandos, eu sempre falo isso muito, né? Aqui é muito diferente. As pessoas já não são tão acolhedoras, né? Quanto você morar no litoral, né? Diferente. A gente está acostumado com gente vindo de fora o tempo todo. Apesar de ser uma cidade onde tem muita gente de fora, eles se aglomeram, assim, né? Então, é muito engraçado isso, né? Então, a gente vai encontrando estratégias mesmo, né? De se preservar enquanto profissional, de preservar a sua vida pessoal, né? Mas a gente também tem que ter consciência de que nós não somos só psicólogos, né? Nós somos muito mais e muito além, né? Então, assim, é uma pena quem nos enxergue dessa forma, né? Eu acho que aí é uma questão do outro, não é minha, né? Uhum. E é isso, assim, acho que o que eu quero dizer é que qualquer lugar que a gente vai encontrar essas mesmas dificuldades, né? E cabe a nós, assim, encontrar a nossa zona de conforto ali, né? Ou a nossa estratégia de enfrentamento. Eu prefiro falar em estratégia de enfrentamento do que zona de conforto, porque muitas vezes não é nada confortável, né? Essa escolha que a gente tem que fazer, né? Isso, né? Aqui lembrando que teremos sorteio. Daqui a Pessoal que pouquinho está o aí, sorteio vai pra gente. sorteio. O pessoal que está aí não vai embora. Temos que estar escondidinho atrás da tela aí, não vai embora, porque o sorteio é muito bacana e tem a ver com o crescimento cultural e intelectual de vocês, hein? Mais alguém tem uma pergunta direcionada a Elizabeth? Rubem, eu queria fazer um comentário. Sim. Raquel? Eu estou como o Daniel aqui, apanhando um pouco, porque eu estou no celular também. E, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu moro em Nova Serrana, mas como a maioria, né? Eu vim de Brasília, mas vim ainda muito nova, vim criança. E se me perguntar de onde eu sou, eu sempre digo que sou de Nova Serrana, porque eu gosto daqui e me considero daqui. Falando a respeito da minha escolha, do curso, a Elizabeth falou, né, da área calçadista, que ela não estava ligada a essa área de pessoas, e eu também não, porque eu sempre trabalhei na área comercial, eu trabalhava em banco, né, mercado financeiro, eu sou corretora de seguros, trabalhei muitos anos para a Caixa com financiamento, então, se a gente for olhar, está muito mais ligado, muito mais voltado para exatas. Inclusive, eu comecei a fazer um curso de administração, fiz um período em Divinópolis também, que eu achei extremamente desgastante, igual algum colega citou, a questão do deslocamento, a gente chega muito cansado e o risco de estrada, que me assusta muito, a gente vem muito cansado,
todo mundo já trabalhou o dia todo e voltar, então essa possibilidade de estar estudando na FANS, para mim, assim, uma oportunidade que eu valorizo muito. E eu vejo que o curso de psicologia, sabe, Elizabeth, ele está numa amplitude. Eu ia até fazer o comentário com a professora Gisele, mas eu aproveito para fazer aqui agora, o dilema das redes, porque hoje a psicologia ela tá muito mais presente do que a gente talvez perceba. E me motiva muito quando você comenta, assim, da sua resiliência, de aguardar pelo momento, né? Assim, que você teve essas dificuldades de estar conversando com seu marido, administrando criação de filhos e outros. E eu tenho certeza que, você trabalhava, você continuou sendo mãe, você continuou sendo esposa e sendo aluna. Então, eu, Eliane, Laurinha, outras, né? Patrícia, Aline, quer dizer, todos nós na nossa turma, a gente está vivendo esse momento. E estar com você aqui, dando esse depoimento, que já passou por tudo isso, e já está num momento que, para mim, é um momento de sucesso, isso nos motiva, isso nos faz engajar mais. Raquel, só uma ressalva. Vocês, tendo a oportunidade de fazer o curso na FANS, é outra vida. Para você ter noção, eu pegava a van 6 horas da manhã para chegar em Divinópolis e existia aula 7 horas. Então, assim, eu lembro que no começo eu tinha que acordar às 5h30 e a gente, igual na minha casa, eu tinha as crianças pequenas, então, assim, elas tinham o hábito de dormir em determinado horário. Não tinha como eu querer deitar mais cedo, que eu ia descansar. Eu lembro que no final da semana, quando dava sexta-feira, meu olho ficava embaralhado de tanto cansaço por ter que levantar às 5h30 todo dia e não ter como deitar mais cedo. Então, assim, eu acho assim, vocês têm que agradecer muito de ter essa oportunidade, de vocês poder trabalhar o dia todo e de poder ir para a faculdade, tomar um banho e chegar lá e ir embora, porque o que acontece? Quando a gente estuda fora, igual eu estudei também, por exemplo, às vezes a gente chegava lá, tinha acontecido alguma coisa, o professor não podia ir, a gente tinha que esperar a hora que o ônibus vinha embora para a gente poder estar vindo. Então, assim, é muito mais confortável, além da questão do ensino e de tudo, vocês poderem estar dentro da cidade de vocês também. E a instituição em si, assim, eu como o Hipólito também citou, eu me senti totalmente acolhida, porque para a gente que passou muito tempo sem estudar, voltar é um desafio pessoal. A gente tem uma série de inseguranças. Teve um momento no nosso curso que para mim foi um momento inesquecível. A gente estava numa aula e a minha amiga Eliane, que eu peço licença para citá-la, ela falou assim, gente, é só eu que estou com a cabeça ruim, assim, estava todo mundo calado, com cara de paisagem, quer dizer, estamos assistindo, né? Aí ela tomou a palavra e disse, gente, sou só eu que estou assim, com a cabeça ruim e tal, e todo mundo começou a rir e falou, não, que bom que você falou, né? Tá todo mundo desse jeito mesmo, porque a gente estava naquele período de introdução, de adaptação, tantos nomes diferentes, uma linguagem diferente, e quando a gente reconheceu em nós mesmos a capacidade de absorver novos conhecimentos, ainda que com todas essas dificuldades, né, que a vida não para, você vai todos os dias, né, você tem novos problemas, novos desafios, que como você bem colocou aí, né, que não é uma vida sempre feliz, mas é essa superação. Então, assim, é um curso que eu acho que ele completa talvez todas as profissões, né? E é um prazer para mim hoje, porque lá atrás, quando você ainda estudava, eu tinha convívio com você no banco, não sei se você se lembra, eu trabalhava na época na Crede Nova, e para mim, ver você, ter estado com você lá atrás e ver você aí hoje, aonde você está, é um fator motivacional. Parabéns. Obrigada, tá? Pela partilha tão sincera. Que bom, Raquel. Realmente é sincero. Passo a palavra para os colegas.
Que bom. Eu queria pegar algum aluno aqui de surpresa, a doutora Elizabeth, e aí eu vou até redirecionar uma pergunta, né, para uma aluna que eu gosto muito, tenho muita afinidade com ela, e que está quietinha aí do lado da avó, da mãe, não sei, né, Patrícia? Aí eu quero chamar você aqui, né, que era uma atribuição minha chamar alguém para poder quebrar esse gelo, né, Paty? É minha amiga, minha vizinha, pedagoga. Tem muito interesse. Então, falar. Ô, Paty, vai ser uma pergunta redirecionada, né? Eu estava falando de religiosidade. Eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, né? E recentemente eu percebi que existiam algumas pessoas num culto que eu fui que tinha uma sessão de desencapetamento. E lá eles... Tô brincando. A gente vai mesmo deixar o Daniel falar, gente? Tô brincando, tem gente. A opção de tirar o microfone dele, por favor? Não pode, que eu sou mestre de cerimônia. Sessão de quê, Daniel? Poxa, gente, eu tenho aqui, ó, eu tenho que aproveitar. Vocês deram oportunidade, eu tenho que subir lá, né? Você foi o primeiro a isso. Tô brincando, gente. Aqui, ô, Paty, desculpa a brincadeira aí, mas realmente só para ver vocês rirem mais um pouco, né? Eu não sou nenhum palhaço, vou até fazer propaganda de um livro que eu estou lendo aqui, que é muito bom. Depois, quem quiser me Gente, empresta. do Christian Dunker, muito bom. Eu recomendo muito esse autor. Eu tenho esse livro. É bom, né? É por isso que eu você sou... vai sortear para nós, Daniel? Ai, pai, para! Sorteia aí para nós. É por isso que eu sou um pouco... Desde de que eu entendo como gente, eu já sou um pouco palhaço mesmo. Eu me sinto bem em ver as pessoas rirem. Mas, Paty, vamos voltar lá, né? Fala pra gente aí um pouquinho da escolha, né? Você vive tudo isso que a doutora Elizabeth tá colocando em xeque, né? Tá nos mostrando. A gente vê que você mora em Perdigão, você vem, você volta todo dia. Explica pra gente como que é viver isso aí na prática, como que é deixar a família um pouco de lado, né? Um pouco guardada para depois acolher ela depois. Conta pra gente um pouquinho do seu cotidiano e se tudo isso está valendo, se todo esse esforço está valendo para a aquisição do conhecimento da psicologia. São os melhores psicólogos. Boa noite a todos. Em conferência. É um prazer estar aqui ouvindo vocês. Boa noite, Patrícia. Eu sou mãe de 4 crianças, todos meninos, e eu fiquei 17 anos sem estudar. E o meu sonho era ser mãe e ter filhos, então eu estava realizada até então. Mas devido às crianças estarem crescendo e eu vendo que cada um estava já tomando seu caminho, já começando a querer bater as asinhas, o que me despertou foi quando eles começaram a estudar em Nova Serrana. E eu, como mãezona, falei assim, como assim que eles vão estudar em outra cidade, pegar ônibus sozinhos, se virar sem eu estar lá para ajudar eles? E eles fizeram isso, sim, de boa. Se viraram e eu fiquei assim, tô sobrando. Aí eu não tinha o segundo ano, o segundo grau completo. Eu corri atrás de terminar. E foi tudo muito rápido. Como o Breno falou... É engraçado, parece que quando a gente não escolhe, a vida escolhe para a gente. E eu tinha vontade de fazer fisioterapia e pensava em medicina, pensava num monte de coisa. Mas sempre alguém chegava para mim e me contava alguma coisa que estava passando na vida dela e eu ficava numa situação assim complicada, porque assim, relacionamento, marido e mulher, como que eu falo para a pessoa assim, não... Larga esse traste, como diz o outro, né? Que muita gente fala assim, e vai viver sua vida. Não é fácil. Todo casamento tem um lado bom, tem um lado ruim.
E, entre outras coisas, às vezes até eu estava num mercado, a pessoa chegava do nada e começava a me contar coisas e tipo, pedindo conselho. Eu falei, gente, mas que responsabilidade eu dar um conselho e falar alguma coisa assim para a pessoa. Porque eu acho a palavra muito... A palavra tem poder, tem muita força, né? E eu queria ter uma palavra certa para dar para essa pessoa, para poder auxiliar. E aí, terminando o terceiro ano, eu fiquei sabendo de uma palestra que ia ter na FANS, e eu fui, eu vi, e eu fiquei encantada, assim, e eu vi o Oséias, e me falaram que ele era psicólogo, e eu tinha amigas psicólogas que eu admirava elas, a profissão delas, e eu falei assim, eu vou sentar perto dele, vou conversar com ele. Eu sou super tímida, assim, eu fico bem nervosa para conversar. É uma das coisas que eu estou vencendo aqui no curso, é me pronunciar, é conversar. Está me ajudando demais, eu acho que eu melhorei, assim, uns 50%. Aí eu cheguei perto do Oséias, ele me atendeu, assim, com tanto carinho, me acolheu, sabe? Eu me senti importante, assim... e contando que eu tenho autoestima baixa, e ele foi super simpático comigo, me tratou ali como se eu fosse uma igual a ele, e eu fiquei toda empolgada. E aí eu procurei a FANS e encontrei a Natália na recepção, que eu apaixonei por ela. Eu falei assim, não, é aqui que eu quero estudar, porque se as pessoas forem igual ela, já tá ótimo. Eu também gostei muito dela, Patrícia. Não, ela é um amor de pessoa. E aí eu fui conhecendo outras pessoas. A Karina, uma professora assim que dá vontade de levar para casa. A Dodora nem se fala, dá vontade de pegar para mim. E eu sou meio ciumenta. Tem a Denise também, que eu amo de paixão. E quando eu gosto, eu sou muito ciumenta. Então, assim, os professores são muito acolhedores, muito generosos. A gente tem muitos que atende a gente fora de hora ali, então, assim, eu me sinto abraçada. Os amigos, então, nem se fala. A gente está, às vezes, passando por alguma coisa boba até, mas eles te dão uma força, te levanta. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Paty. Pessoal, vamos para o sorteio, então? Bora lá, vamos lá. Tem que falar primeiro o que é o sorteio, né? Olha, primeiro a gente vai sortear 2 inscrições para o vestibular para o próximo ano. E depois a gente vai fazer um sorteio de um livro. Esse livro foi doação de uma aluna do nosso período, que é a Maria Laura. O livro é Introdução à Psicologia. É um livro muito interessante, né, para quem está interessado aí na área. Eu vou fazer o sorteio com as pessoas que estão aqui, que não são da nossa turma e que eu acredito ser convidados. Então, eu vou falar o nome dessas pessoas, vou transmitir a minha tela aqui, vou falar o nome dessas pessoas para que não haja erro algum na hora de fazer o sorteio. Pode compartilhar a tela, Denise? Pode sim, tá liberado aqui. Todos vendo? Sim. Certo. Então, o que eu pude reparar que está aqui na sala, ó, Dara, Luiz, Alan, Edson, Andressa, Silvia, Nayara, Patrícia, Anália e Olívia. São pessoas que não são da nossa turma e também não são professores da FANS. Então, eu acredito que essas pessoas podem sim participar do sorteio. Tudo bem? Ok. Ô, Rúbia. Tem a Rosângela, tem mais uma pessoa aí. Rosângela? Isso. Certo. Mais alguém? Tem uma outra também, Rubia, Eliana, que ela chama. Eliana? Isso. Mais alguém? Eu acredito que agora seja só esses, né? Pode rodar a roleta. Então, primeiro você... A amiga da Patrícia tá aí, o nome? Sim, ela está aqui, Silvia. Então, eu vou sortear nesses nomes os 2 vestibulares para o ano de 2021.
Sorteados foram Edson e Silvia. Aê! Vamos recordar aí aos estudos, Silvia. Tem que passar os dados depois. Vem com a Patrícia, ó, todos os dias. Edson é meu convidado. Passa os dados Olha, depois. bacana. Pra quem convidou. E depois você a pessoa que recebeu os dados me passa. Para eu poder passar para Deixa eu Cândido. só anotar aqui. Anota aí. Edson e Silvia. Só escrever no vestibular lá. E depois a gente vê como é que faz. Conversar com o coordenador. Agora eu vou sortear aqui o livro. Inclusive, eu vou sortear ainda com essas pessoas que saíram, né, com o vestibular, porque eu acho mais justo também. Vamos lá. Valendo um livro aí, pessoal. Nayara, tá presente, Nayara? Eu entendo, Rubia, se a pessoa não estiver presente, vai ter que fazer outro sorteio. Faz outro. Eu também acredito, ó. Ela já saiu. Ela estava aqui no início da sala, ó. Então, eu vou sortear novamente. Nayara perdeu. Luiz, tá presente aí, Luiz? Oi, tô aqui. Luiz tá aí. Olha o Daniel. Olha o Daniel. O Luiz é o meu convidado. Ele é aluno da minha prima Bárbara, da cidade de Perdigão. Eu agradeço muito a presença dele. Pelo que eu pude entender, ele é um jovem que já, com os 16 anos, já gosta muito de Freud. Eu acho que vai ser uma leitura muito bacana para o Luiz. Ô, Rúbia, só retificando aqui, eu tinha falado do livro Introdução à Psicologia, mas, na verdade, é esse livro aqui, A História da Psicologia Moderna, que já está na sua 10ª edição. Certo. É um livro para aqueles que têm interesse, né, também na história da psicologia, e foi muito utilizado, muito utilizado no início, né, no primeiro período do curso de psicologia. Pessoal, a gente tem menos de 1 minuto, a sala vai cair. Eu agradeço muito a presença de todos que puderam estar aqui com a gente hoje. A presença da Elizabeth foi muito importante para a gente, né? Sanar todas essas dúvidas, né? Tirar todas essas dúvidas que a gente tinha sobre a profissão em Nova Serrana. Agradeço a todos os professores presentes. A senhorita Denise, do Nariz Vermelho, né? Que está aí já com o nariz vermelho. Rudolf. É o Rudolf. Do Papai Noel. Muito obrigada, gente. Um abraço, um beijo para todos. E vamos que vamos. Em 2021, a gente deseja que seja um ano melhor para todos, né? E aulas presenciais. E a gente aguarda a Silva e o Edson no vestibular de 2021, viu, Silvia? Eu tô vendo você pedir aí, Silvia. Muito obrigada, viu, gente? A todos vocês, professores, essa turma que é muito